gracias. Aquí tengo que acordar o título, non vai a ser. Hola, boas tardes. Coa sesión de hoxe imos a poñerlle o ramo a este ciclo que se chamou Desafíos do ecosistema cultural galego ante a Axenda Europea 2020. Foi un ciclo que se fixo de forma espaciada, como sabedes. Empezamos en marzo, agora estamos á altura de xuño, sempre co mesmo formato, que é unha conferencia plenaria, intervencións máis breves de outros convidados e un debate xeral. Eu estuve no primeiro, teño agora a fortuna de estar neste último, non estuve no do intermedio, pero sei que todo correu bastante ben. De modo que non poderíamos ter mellor forma de clausurar ou de poñer este ramo a este ciclo que coa presencia do painel de hoxe. É un painel que está constituído, en primeiro lugar, por profesor Xosé Teixeira Coello, que é profesor da USP en São Paulo, curador moito tempo do MASP e de outros museos e centros de arte da cidade de São Paulo, actualmente en Curitiba. Alén diso, é un escritor de grande suceso, non só sobre temas brasileiros, senón tamén europeos. Por tanto, é unha figura moito importante no sistema cultural e, sobre todo, artístico do Brasil, especialmente do Brasil do Sul, como vedes, de São Paulo a Curitiba, sempre, na parte do Brasil, pois non direi máis rica, pero sí, tamén, máis rica, e ao propio tempo con máis infraestructura cultural, de centros, de museos, de actividades, de bienais, en fin, que é un exemplo de programación cultural desde há moitos anos. E temos tamén, neste painel, que logo xa lle cedo os trastos a profesora Margarita Ledandión, que é a que vai a coordinar todo o debate. A profesora Margarita Leda non fai falta que a presente, naturalmente, que é ben coñecida da casa e de todos os presentes, é profesora catedrática da Facultade de Ciencias da Comunicación, e, alén diso, académica e moitas outras cousas. E tamén, despois se incorporarán Enma Lustres, Paz e Asunta, ou direi Enma, Paz, Asunta. Despois de apelidos e nomes completos, 3 nomes contundentes, representativos e sectorialmente, sobre todo, moi representativos. Moitas gracias a todos, especialmente xa non direi amigo, porque non tivemos tempo a facer amizade, pero si xa nos coñecemos de algún tempo, profesor Teixeira Coello, máis eu, onde eu encontrei no MASPI, nalgún dos meus viaxes ao Brasil. Moitas gracias, Margarita, por prestarte a facer este traballo de coordenación e de dirección dos debates. Teño que mencionar tamén, ainda que a él non lle guste, o profesor Xosé López, porque sin él este ciclo non sei se andaría. Foi gracias á súa tenacidade que foi organizado e aquí estamos xa dando a súa parte final, de modo que, dito todo isto, paso a voz e a palabra a Margarita Ledandión. Grazas ao Consello da Cultura Galega por organizar este tipo de ciclos que se conclúe e tamén por me ter convidado a animar e moderar o que vai ser esta sesión e este díptico que, en principio, terá a intervención do profesor Teixeira Coello e despois a de 3 persoas que, como acaba de decir o presidente do Consello da Cultura Galega, sectorialmente son moi representativas e personalmente tamén moi representativas. Mundo da industria do libro, industria do cinema e a expresión a través da arte tamén como digamos, por vidas industriosas, como falará despois Asunta. O que lles quería decir do profesor Teixeira é que para nós e para a Facultade de Ciencias da Comunicación é importante telo connosco porque a USP, a Universidade na que el de alguma maneira introduce o Observatorio de Política Cultural, por exemplo,
ou as líneas de pesquisa de acción cultural seguramente a universidade máis antiga das de brasileiras cos que temos relación con outras e relación importante a de Bahía, de Río Grande do Sul, Río de Xaneiro, pero realmente o noso corazón e a nosa cabeza, e ainda non nos separamos a través dese cerebro na mão do que vai falar, que é o smartphone, están moi vencellados a USPI, coa que mantemos unha relación continuada e constante no espazo que definimos como o espazo de comunicación lusófona. A persoa que nos vai falar con este título tan suxestivo e tan sospeitoso de o cérebro na man, como lles dixe previamente o profesor Villares, é o curador xefe da Bienal de Curitiba neste momento, pero tamén, obviamente, ten unha importancia central no que son as políticas culturais que vencellan unha institución que chamaríamos da sociedade civil, o Instituto Itaú, e a través da Cátedra UNESCO da Universidade de Girona o mundo e o espazo da universidade pública e, por tanto, das políticas públicas tamén. E temos aí unha intersección que neste momento saben que está sendo reclamada como un activo e como un operador máis dentro do que vai ser, agardemos, que con bon fin, o programa que comezou no 14 e chegará hasta o 20, chamado Europa 2020, que é o que tamén, de alguma maneira, lle dá o seu marchamo propagandístico a este ciclo a través dos desafíos do ecosistema cultural perante xusto este novo programa da Unión Europea que pola primeira vez e dunha maneira taxativa declara linguas, culturas e o cinema, por exemplo, como parte constitutiva da diversidade en Europa. Portanto, hai un salto neste senso a nivel de contar con novas ferramentas, tanto analíticas como con novas categorías para explicarnos e comenzar a explicarnos e a tomar medidas a nivel de acción do que son os programas macro neste espazo que denominamos Europa comunitaria e que leva 30 anos e diversos programas tentando definir eso que hoxe nos volve a convocar. E, polo tanto, sin máis introducción pola miña banda, porque a súa conferencia é unha conferencia, como van a comprobar, densa de contido, ricaz en propostas e en suxestións, aparecen os artefactos como gran mediación, aparece algo que el denomina nun epígrafe o 21, bueno, e citando a outro autor, o 21 é un século que gosta de si mesmo. Eu ainda me movo en Alain Badiou e no século XX como o século da paixón polo real. Por tanto, aquí temos ese confronto. E o cérebro na mão tamén nos leva, claro, do mundo da cultura brasileira e do que foi o cinema novo, para persoas que non movemos no cinema, aquel gran eslogan de o Glauber, a idea na cabeza, a cámara na man. Se ve que agora a idea pasa tamén para un artefacto de mediación que é o smartphone e isto é algo que nos vai preocupar tamén no debate. Profesor Teixeira, cando queira. Muito obrigado. Antes de fazer o agradecimento, eu digo a Margarida que fique tranquila. Eu aprendi que um século só termina quando cada um de nós morre. Então, o século que gosta de si mesmo é o meu século. Enquanto eu estiver vivo, é o meu século. Começou no século XX e continua no século XXI. Não me dizia por intranquilidade, só para reivindicar o real também. Sim. Muito boa tarde a todos. Eu queria dizer, antes de mais nada, que para mim é não só um prazer, como uma honra estar aqui, a convite do Conselho de Cultura Galega, para esta conversa com vocês. Queria agradecer muito a Ramon, que já nos conhecemos, ainda que de passagem no passado, ao Comitê Executivo do Conselho de Cultura Galega, a Margarida, sobretudo a José Lopes, pela presença, pelo contato que teve comigo, pela orientação que tem me dado, e a quem eu devo uma alteração naquilo que vou conversar com vocês hoje aqui. Foi exatamente jantando com ele ontem que me ocorreu que eu deveria introduzir algumas mudanças num texto
que é longamente preparado. Eu não sei se é bom, mas desde que o convite me foi feito, provavelmente, não me lembro mais, 6 meses, quem sabe, ou algo assim, eu me dediquei muito a este tema, que por coincidência converge com uma preocupação que eu tenho no curso que coordeno dedicado a políticas culturais, que é a preocupação de tentar investigar o que vem pela frente. O que define uma ciência, no meu modo de entender, é exatamente a sua capacidade de previsão. Nunca vou me esquecer da tabela de Mendeleev, que eu aprendi quando estava ainda no curso secundário, como se diz no Brasil. A tabela de Mendeleev que eu aprendi, que é a tabela dos elementos naturais, não é? Tinha, naquele momento, alguns poucos, ou alguns quantos elementos naturais e muitos espaços vazios que a ciência sabia que seriam um dia preenchidos. E, mais recentemente, eu peguei uma tabela de Mendeleev recente e os espaços estão quase todos preenchidos. Aí nós temos a certeza de que aquilo que se fazia naquele momento era uma ciência. Ciência é aquela disciplina que tem a capacidade de fazer previsões do real e previsões que têm uma possibilidade bem alta de vir a ser realizada. Eu sei que propor isto nas ciências humanas é talvez um atrevimento ou um caso de soberba, mas acho que nós todos devemos, nas humanidades, tentar chegar o máximo possível nessa previsão, sobretudo numa área como a da política cultural, que no Brasil, pelo menos, está continuamente sendo feita olhando para o passado. É como se nós estivéssemos manejando um carro e guiando o carro para frente e olhando para o passado. E acreditando que estamos indo para frente. Este é um problema sério do Brasil, não sei como é aqui, mas é por isso que no Brasil, para mim, é extremamente importante tentar fazer algumas previsões ou tentar lidar com o real futuro, não é? Que é uma coisa que eu não faço aqui. Ainda continuo aqui muito preso ao que eu posso ver hoje. Mas há, talvez, destas reflexões, alguma coisa que se debruça sobre um futuro que está por vir e que já está aqui e que nos convoca a trabalhar e enfrentar. É com esse objetivo que eu me dediquei a fazer essas reflexões. Originalmente saiu um texto de mais de 50 páginas, do qual eu fiz um resumo digerível no espaço de 1 hora, e é esse texto que, na verdade, eu vou alterar um pouquinho depois da conversa que tive com José Lopes ontem. Devo lhes dizer também uma coisa importante quando se conversa, não é? De onde eu estou falando, de que perspectiva eu estou falando. Eu falo muito da perspectiva de uma pessoa que não só vem da universidade, como está envolvida com a formação de outras pessoas que trabalham especificamente na área da gestão e da política cultural. Não só na Universidade de São Paulo, onde tínhamos um observatório de política cultural, como, sobretudo, mais recentemente, no Instituto Itaú Cultural, que oferece um curso misto de presencial com virtual sobre política cultural e que é frequentado por pessoas que são secretários, não sei se as palavras correspondem, mas que são secretários de cultura de municípios ou de estados brasileiros, ou que são altos funcionários do Ministério da Cultura, de departamentos, de museus, enfim, pessoas todas que estão completamente mergulhadas na ativa da política cultural, precisam ter acumulado uns tantos anos de experiência concreta para poderem ser admitidos nesse curso, e é, portanto, na perspectiva da política cultural que esta reflexão está formulada. Talvez ela seria um pouco diferente se eu me apresentasse aqui apenas como um pesquisador de cultura. O pesquisador de cultura está muito mais livre e pode fazer voos por onde ele quiser. Mas alguém que está preocupado com a formação, talvez assuma o viés que eu assumi aqui. Então, é desta perspectiva que eu lhes vou falar. Vou
Também considero isto aqui, preciso dizer, não é, como é uma extensão da minha sala no curso em São Paulo. Isto aqui é um laboratório para mim. Não é? Aqui nós estamos testando ideias, através de um processo de conversa. Eu espero que está previsto um tempo para nós conversarmos. Vou seguir à risca, eu espero, o tempo que me foi dado. É um laboratório, vamos testar algumas ideias. Nada é definitivo, tudo está ainda para ser confirmado, embora me pareça difícil invalidar alguns dos fatos concretos que estão aqui. As interpretações certamente serão abertas à conversa e à contestação. Alguns dos fatos são mais ou menos duros, né? Mas é um laboratório. Isto aqui é uma sessão de experiência. Eu vou passar por alguns conceitos que eu espero depois não perder ao longo da minha intervenção, mas esses conceitos eu posso deixar já pendentes da sala para que eles vão aterrissando no momento em que a conversa for sendo feita. Por exemplo, o conceito de acúmulo cultural, que eu anteponho ao conceito de capital cultural, o conceito de utopia cultural, que eu acho que banha ainda muito a política cultural, sobretudo no caso do Brasil, as modificações no tempo cultural, a questão da autonomia cultural, que eu acho que finalmente estamos alcançando e que a política cultural sempre propôs, a questão da fragmentação cultural e, finalmente, a questão dos valores culturais, que é uma discussão delicadíssima, que sempre se deixa de lado, sobretudo nos momentos mais recentes do século XXI, em nome de um respeito à facticidade dos fatos. Não vamos julgar isto, vamos fazer isto. Qualquer juízo de valor é um atentado ao direito de alguém, então não vamos valorar. Mas eu acho que está na hora de a política cultural, de novo, voltar a discutir valores culturais. Se o pós-modernismo é um retorno, de alguma forma, a algum ponto do passado, não para repeti-lo, mas para partir daí à frente, não é? Se o pós-modernismo é isto, então nós somos, ou nós seremos pós-modernistas, no sentido de que vamos também recolocar em questão um tema que foi muito discutido no começo do século XX e final do século XIX, mas que hoje volta à tona. Então, este é o meu quadro, digamos assim, conceitual. Vamos ver se eu consigo eu mesmo aterrissar depois em todos esses conceitos. E a minha intervenção, então, como Margarida já comentou, tem este título de Com o Cérebro na Mão, no século que gosta de si mesmo. Talvez vai ficar evidente porque que esses dois títulos foram dados, né, para se encaixar em desafios culturais do século XXI. Eu tinha até aqui, antes de começar, nunca começo, né, mas enfim, tenho aqui até uma sugestão a fazer para os organizadores. Eles me convidaram e disseram, olha, o tema é desafios culturais do século XXI. Eu acho que todos aqueles que aceitaram o seu convite deviam ser recusados. Esta pessoa que aceitou este convite, eu só posso ter que recusá-lo porque não é uma pessoa séria. Como que vai falar sobre desafios culturais do século XXI, que sequer acabou? É uma metáfora. É uma metáfora, está bem, é uma metáfora. É a previsão. É a previsão. É um pouco arriscado, mas tudo bem. Então, o cérebro na mão, no século que gosta de si mesmo, como desafios culturais. O ponto de partida meu foi exatamente esse, não é? Como explicar um smartphone, como explicar um iPhone a um viajante do tempo que chegue até nós vindo do passado? E não precisa ser um passado muito, muito remoto. Basta que essa pessoa venha, por exemplo, do final do século XIX. Não é nada. Isso, em termos históricos, em termos do mundo, o século XIX não é coisa nenhuma. E se eu menciono o século XIX, é porque no século XIX, por exemplo, começou o nosso modernismo em artes, e que é acompanhado por um modernismo em vários outros momentos também. Esse convite do Conselho veio com a expressão ecossistema cultural, no qual eu acredito bastante. A cultura, de fato, forma um ecossistema no sentido em que cada um dos canais desta cultura não está isolado, ele mantém
comunicações e contatos com todos os outros canais que estão ali, ao lado, de tal forma que eles se entrecruzam, não só se entrecruzam, como se permeiam, não é? Não estou dizendo que cultura é tudo, necessariamente, mas efetivamente esta modernidade do final do século XIX é uma modernidade que acontece nas artes, que eu tomo como referência, por ser meu campo, mas que está cheia de outras coisas que deveriam ter acostumado esse viajante do século XIX a entender um smartphone, não é? O século XIX, por exemplo, é o século que viu a locomotiva a vapor, que em fevereiro de 1804, quer dizer, Napoleão ainda está mais ou menos ativo, não? Em 1804 está puxando 5 vagões com 10 toneladas de carga e 70 passageiros à velocidade de 8 km por hora. Praticamente quase o dobro, um terço a mais do que a velocidade de uma pessoa andando a pé, não é? E andando sobre trilhos. As pessoas falam que a locomotiva a vapor é uma grande invenção, talvez a maior invenção sejam os trilhos, porque sem os trilhos a locomotiva a vapor não iria a lugar nenhum. É uma fantástica modificação. Os trilhos. 1827, a fotografia, ou a grafia em luz. 1876, Graham Bell obtém a patente para o primeiro telefone, o primeiro aparelho telefônico, que encurta a distância e altera o tempo. Isto, para mim, é fundamental, e nós vamos voltar a esse ponto, não é? Encurta a distância e encurta o tempo. A luz, já antes de que Edison tivesse também o seu patente e seus produtos nos anos 70, a luz já existia nos anos 70, a lâmpada foi uma conquista fascinante que permitiu ao homem controlar o grau de trevas que ele queria e permitiu ao homem abolir a noite. Eu não sei se aqui vocês em Santiago, aqui eu acho que vocês têm noite. Ontem eu vi a noite aqui. Em São Paulo nós não temos noite. Como São Paulo é uma cidade poluída, essa camada de poluição que paira sobre o céu reflete a luz da cidade, que é intensíssima, de tal maneira que nós temos uma noite cinza. As pessoas falam das noites brancas da Rússia e falam um pouco das noites cinza. Nós temos noite cinza, nós não temos noite em São Paulo, não é? Nos permite. Muito bem. Este viajante do século XIX teria... Não sei se ele teria dificuldade em entender um smartphone. Como é que eu vou explicar a ele o que é um smartphone? Como é que eu vou explicar a ele? Como é que nós vamos explicar a nós mesmos um smartphone? Eu estou tomando este exemplo de um ator. Vocês vão ver que meus pontos de referência vêm muito da arte, não é? Eu comecei dizendo do impressionismo, de Monet, anos 70, agora eu vou falar de cinema. Eu tirei este exemplo de um laboratório que o artista Alan Alda fez e faz. Não sei se vocês se lembram de Alan Alda, foi um dos personagens principais do filme MASH, do Robert Altman, que vários de nós, pelo que eu estou vendo aqui, viram e do qual não vão se esquecer jamais, né? O Alan Alda tem um programa, uma clínica, um laboratório para ensinar cientistas a se comunicarem com as pessoas comuns. O Alan Alda acredita que se os cientistas pudessem falar para os outros o que estão fazendo, o mundo seria melhor. Eu tendo a concordar com ele. E um dos exercícios que ele deu para os cientistas, numa sessão recente do seu laboratório, foi esse. Como é que você explica um smartphone a uma pessoa do passado? Eu só modifico um pouquinho o exercício do Alan Alda, porque eu digo o seguinte: como explicar um smartphone para nós mesmos? É algo absolutamente fantástico. Aqui, pelo que eu estou vendo, provavelmente quando a maioria das pessoas que nasceram aqui não existia. Não só não existia o smartphone, como talvez alguns tenham pego o começo do celular, mas o celular não é o telefone inteligente a qual eu me refiro aqui, não é? É uma experiência absolutamente radical. Como é que nós poderíamos explicar isso? Eu não vou tentar explicar, mas eu vou tirar algumas consequências daí, não é? Seria muito, digamos assim, um final muito decepcionante se eu chegasse aqui a explicar como que é o smartphone. Eu espero que vocês expliquem o smartphone para vocês mesmos, né? Mas há um primeiro fato que me chama a atenção, e é o primeiro conceito que eu mencionei a vocês.
o do acúmulo cultural. Há um acúmulo cultural no nosso telefone, por si mesmo, não é? Basta nós abrirmos a primeira tela, e a primeira tela nunca vem sozinha, ela tem uma segunda tela, e tem uma terceira tela, e uma tela é dos correios, do e-mail, a segunda tela é não sei mais do que, é dos jogos, a terceira tela é da calculadora, a quarta tela é dos aplicativos, e tem o vídeo, e tem a música. Isto provoca um acúmulo cultural que, no meu modo de entender, e para os efeitos de quem trabalha com política cultural, é um conceito que traz à mente a ideia de capital cultural, mas que se diferencia do capital cultural na medida em que o acúmulo cultural é mais ou menos isso que a palavra diz mesmo. É uma sobreposição de coisas, de dados, que eu não sei exatamente como utilizar. O capital cultural é um conjunto de saberes que são postos a funcionamento, em funcionamento de alguma coisa. Eu sei, claro, que isto tudo que o smartphone me oferece está sendo posto, e será posto cada vez mais, a trabalhar como o capital cultural trabalha. Mas na fase em que nós estamos, o smartphone é um exemplo dos mais claros para mim do que vem a ser o acúmulo cultural. A sobreposição de coisas, né? Às vezes até mesmo a sobreposição de detritos aos nossos pés. Me lembro muito aqui da imagem que o Walter Benjamin usou e criou a partir desse quadro, desse desenho do Paul Klee, que é o Ângelos Novos, e que foi um desenho que o Walter Benjamin teve da sua propriedade pessoal durante muito tempo, até que foi para as mãos de alguns amigos, né? Esse desenho, talvez vocês se lembrem do Ângelos Novos, e vou fazer a descrição de acordo com as palavras do Walter Benjamin, né? Uma espécie de anjo que está com as asas enfunadas e os olhos arregalados, e o que enfuna as asas desse anjo é um vento que vem de trás dele e que enfuna as asas e que parece que vai levá-lo a algum lugar. Esse mesmo vento que enfuna as asas dele coloca um monte de detritos aos pés desse anjo, que é detrito esse que é feito de tudo aquilo que existe. Esse vento vem do futuro, que é para o qual o Ângelos Novos volta as costas. O Ângelos Novos, que se chama Ângelos Novos, não está olhando para o futuro. O Ângelos Novos está de frente para o passado, o vento dele vem pelas costas, e o que faz é acumular detritos aos pés do Ângelos Novos, e nas palavras do Walter Benjamin, esses detritos já estão fazendo uma pilha que está chegando na altura dos céus. E esse vento que enfuna as asas do anjo é aquilo que o Walter Benjamin chamou de o vento do progresso. Eu talvez sou mais simples do que ele, eu diria que esse é o vento da história. Eu não sei se é o vento do progresso, porque nem tudo que o vento traz podemos, de fato, com tranquilidade, descrever como progresso, mas é o vento da história. E para mim esta ideia do acúmulo, tal como eu vejo o uso do smartphone, não é pelos outros, por mim mesmo, pelo uso que eu posso fazer do smartphone, com a minha pequena capacidade de ser humano da minha geração, é um uso muito detrital, digamos assim, não é? Um monte de detritos está se formando nos meus pés. Muito bem, esse telefone, esse smartphone é o cérebro na mão. Eu estou me referindo aqui a uma série da televisão que é o Doctor Who. Não sei quantos de vocês viram esta série, é uma série famosíssima, ainda pode ser consultada no Netflix, e hoje é aquele Babaloa, aquele grupo chinês, comprou a Netflix, não é? Enquanto eu viajava para cá, basta você dormir um pouquinho e os chineses fazem alguma coisa. Compraram Netflix. E nesta série Doctor Who, nós temos estes seres, os Woods, que são seres mudos, na maior parte do tempo inofensivos, e que carregam um cérebro na mão. Eles têm um cérebro aqui e um cérebro na mão. Pois muito bem, nós temos um cérebro na mão. E muitos de nós, uma boa parte de nós, e eu tenho amigos que são assim, não largam este cérebro para coisa nenhuma.
nem durante uma refeição, nem durante o sono, nem durante uma conversa com a namorada ou com o amante. São pessoas que antes iam daqui até a esquina sozinhas e que hoje, antes de sair daqui para a esquina, olham o Waze, não sei se vocês conhecem o Waze, esse aplicativo que mostra os caminhos mais rápidos para você chegar onde você quer. E que é um aplicativo feito por nós todos. São informações que cada um de nós dá quando quer dar a esta central de aplicativo que diz a cada um de nós quando ou por onde ir. Não é? Este cérebro. É verdade que no caso dos Woods, o cérebro dele está na mão. No meu caso, por exemplo, eu ando muito com o meu smartphone perto da virilha. Pode ser que Freud vá dizer alguma coisa a meu respeito aqui, mas eu uso o meu muito próximo da virilha. Um dia chegaremos a explicar isso, né? Os Woods têm, então, um cérebro aqui, um cérebro na mão, e tem um terceiro cérebro, que é o cérebro global. Pois então, eu antes de conhecer o smartphone e antes de me preocupar com estas coisas, eu me preocupava com uma coisa que na época eu chamava de consciência global espontânea, um nome pedante para explicar uma coisa muito simples. Numa determinada segunda-feira como hoje, eu acordo e vejo que a minha camisa preta ou azul está puída, está gasta demais, não posso mais usá-la. Eu saio de casa, vou à primeira loja que encontro, pergunto se tem o tipo de camisa que eu quero, na cor que eu quero, normalmente tem, eu compro e vou embora. Só que para que eu pudesse fazer esta simples operação, alguém, há pelo menos 2 anos antes, plantou algodão em algum lugar, hoje, da Ásia, do Sudeste Asiático, ou da China, não é? Ou do Nordeste do Brasil. Alguém plantou algodão, esse algodão foi colhido, foi transformado em uma peça de cor, daquela cor que eu queria, viajou pelo mundo, chegou até a loja da esquina, eu vou lá naquela segunda-feira e eu encontro a minha camisa lá sem nunca ter encomendado a camisa. Isto, gente, é absolutamente fantástico. E é uma coisa que nenhum plano quinquenal, nenhum plano de macrocontrole da sociedade através do Estado ou do que for, jamais seria capaz de fazer. Bom, esta consciência global, como eu a chamava, né, é relativamente espontânea, porque não havia agenciamento entre as partes. Havia uma ideia de que alguém um dia precisaria de uma camisa preta, assim, vamos fazê-la. Mas é tudo ações espontâneas. Hoje isto está sendo substituído por uma coisa que se pode chamar de inteligência global ordenada, que é aquilo de que tem os Woods como seu terceiro cérebro. E nós já estamos nessa fase, efetivamente, não é? Um cérebro aqui, um cérebro na mão, e uma terceira inteligência global, a qual nós estamos conectados, embora nós não saibamos utilizá-las e explorá-la devidamente como poderia ser explorada. Mas vamos deixar aqui essa questão por enquanto e avançar um pouquinho para o lado. Daqui a pouco a gente vê se tudo isso que eu vou levantar, no tempo que eu tenho, vai fazer sentido ou não, não é? Muito bem. O problema é que o smartphone, que nós não sabemos como funciona, é só um dos aspectos de um cenário cultural extremamente complexo e denso. É apenas um. E é um aspecto de uma coisa que para mim é importante levar em conta quando se fala em política cultural, que é a tentativa, talvez inútil, eu não sei como vocês a qualificam, mas a tentativa de fazer coincidir as ideias de humanidade e felicidade. Se política cultural hoje, aquela política cultural que não é vinculada ao Estado, necessariamente, mas é a política cultural de iniciativas privadas, do artista, ou do que possa ser, não é? É em larga parte desenvolvida através desta utopia, que é fazer com que humanidade e felicidade
se encontrem, não sejam ideias fadadas a não se encontrar jamais. Eu gosto muito de um sociólogo da arte, sobretudo, mas da cultura em geral, que é o Niklas Luhmann, que menciona, que faz até uma divisão interessante. Ele diz, veja, o século XIX foi um século muito preocupado e muito crente na possibilidade de alcançar a solidariedade. Solidariedade não é ainda felicidade, não é? O século XX, no meu modo de entender, e acho que também do Niklas Luhmann, não se interessava, ouviu que a solidariedade era uma coisa difícil de ser alcançada, liberdade, fraternidade, solidariedade, liberdade, igualdade, solidariedade, fraternidade é a mesma coisa, não é? E o século XX se contentou razoavelmente com a ideia de equitatividade. Não é ainda felicidade, mas tende para lá. O Niklas Luhmann, e mais ou menos eu também, cada vez mais, acredita que nestas ideias havia um componente utópico muito forte. E ele coloca esse componente utópico em questão, em estudo. Eu acho que o nosso papel em política cultural é exatamente o de questionar, de verificar se este motor, digamos assim, da política cultural é de fato movido ou não pelo combustível da utopia. Vamos a ver como se organiza o nosso cenário cultural, deixando também a questão da utopia pendurada aqui para ver como é que nós vamos depois aterrissá-la, né? Vamos a ver como está o nosso sistema de produção cultural, que eu costumo abordar a partir de uma noção muito pobremente materialista. Vocês me desculpem por, no começo do século XXI, já mais ou menos entrado, alguém aqui vir dizer que ainda usa um conceito materialista. Eu sei que isso é quase que imperdoável, mas como eu venho do século XX, ainda trago uma carga dura de fora, não é? O meu conceito descritivo do cenário cultural é um conceito marxista do sistema de produção de tudo, que tem essas 4 fases famosas: a fase da produção do bem propriamente dito, seja ele econômico ou cultural, a fase da distribuição, a fase da troca e a fase do uso-consumo. A fase da produção é aquilo que é produzir um livro, fazer um filme, fazer um quadro, não é? O que for, fazer uma peça de teatro, não é? Organizar aí. A fase da distribuição, pegar aquilo que foi feito, e é disso que trata a política cultural, não é? A política cultural se orienta por essas 4 fases, quer ela saiba ou não, esse é outro problema. A fase da distribuição, que é pegar esse produto que foi feito em algum lugar e levá-lo até onde exista alguém que o queira. Pode ser uma distribuição como foi no passado, e esse era uma questão da política cultural do século XX, como transportar, não é? Hoje em dia o produto cultural, ele se transporta a si mesmo. Eu baixo um filme, eu baixo uma música, ninguém intervém no processo, salvo, claro, eu estou sendo um pouco metafórico, alguém teve de fazer um programa, um aplicativo para que isso fosse feito, mas é como se esse produto se transportasse a si mesmo. Fase da produção, a fase da distribuição, a fase da troca. No nosso sistema, seja ele o sistema dito comunista da China ou o sistema dito capitalista, eu sempre falo dito, né? Dito comunista da China, dito capitalista dos Estados Unidos, o sistema a fase da troca significa que alguém tem de tirar do bolso, no nosso caso, uma certa quantidade de moeda para poder, de fato, ter acesso àquele bem que a distribuição colocou ao meu alcance, não é? E a política cultural teria de resolver isto também. E a quarta fase, essa que talvez vá nos dar um pouco mais de trabalho, é a fase do uso e consumo. Eu acho que é necessário fazer aqui uma distinção entre uma coisa e outra. O consumo é a simples exposição da pessoa a um bem cultural, não é? Por exemplo, vou assistir um filme do Batman ou do Super-Homem num cinema que me permite comer
palomitas, pipocas, não sei como dizer em galego, não? Me permite comer palomitas e tomar refrigerante. O filme é consumido por mim da mesma maneira como eu como as palomitas ou tomo o refrigerante. Na saída, eu pego o meu saco de palomitas e a minha vasilhame de Coca-Cola, amasso tudo, jogo dentro do lixo, junto com o filme. E o uso é diferente. O uso significa a efetiva apropriação daquele bem cultural que passa a fazer parte da minha vida interior, não é? É aquilo que se chama da subjetivação daquele objeto que estava na minha frente, a integração plena no meu corpo e no meu espírito deste bem cultural. Disto a política cultural também trata, e vocês veem, então, fica evidente aqui também o caráter utópico da política cultural. Ela acha que ela pode intervir na fase do uso. Ela pode intervir na fase do produto, ela pode intervir na fase da distribuição, ela pode intervir na fase da troca. O Brasil, por exemplo, criou o Vale Cultural. As empresas que quiserem podem descontar do imposto a pagar a importância de R$50, que são mais ou menos 15 euros, 17 euros, que darão todo mês ao seu funcionário para que ele gaste no que ele bem entender. Supostamente ele teria que gastar em cultura, mas ninguém vai ver se ele está comprando um livro do Shakespeare ou se ele está comprando uma revista de pornografia na esquina. Não importa, é dado para ele. Então, a política cultural intervém na produção, na distribuição, na troca e intervém no uso e no consumo. Como é que está estas coisas? É aqui que eu vou sair um pouquinho do meu roteiro inicial para discutir com vocês, em virtude das conversas que tive ontem com José Lopes, né? Como é que está a produção da cultura hoje? Que cenário que nós estamos fazendo? Eu vou me basear muito no texto de um colega americano que se chama não é o choque, é o esmagamento cultural, cultural crash, a morte da classe criativa. Ele está fazendo esse livro justamente em crítica mordaz, às vezes, aos livros do Richard Florida com a sua ideia das cidades criativas, né? Ele está dizendo, no fundo, o que este autor diz, e depois eu posso deixar os nomes, Scott Timberg, lançou agora em 2015 este livro dele, só no formato digital. Não tem acesso ao livro em papel. Ele está dizendo que a famosa classe criativa que o Richard Florida tanto elogiou há 10 anos atrás está desaparecendo. Quais são os sintomas que ele usa para dizer que está desaparecendo? Eu vou dar alguns dados para vocês apenas. Não são muitos. Ele pega um ponto na curva lá atrás para servir de referência e o ponto mais próximo que ele pode ter aqui. Então, por exemplo, receitas, rendimentos, música. Em 1982, 1% dos músicos registrados nos Estados Unidos, a pesquisa é americana. É preciso fazer depois a atualização que for para os outros locais. 1% dos músicos americanos detinham 26% da receita da música no país. 20 anos depois, em 2003, 1% dos músicos detinham 56% da receita da música no país. Tenho mais um dado. Número de canções em primeiro lugar, porque nos Estados Unidos isso é muito importante, né? Os livros mais vendidos, as músicas mais vendidas, as músicas mais ouvidas, etc. Em 1986, 31 canções diferentes ocuparam o primeiro lugar de sucesso nos Estados Unidos. E eram tocadas ou executadas por 29 artistas diferentes. Entre 2008 e 2011, portanto, praticamente 20 e poucos anos depois, 66 canções apareceram em primeiro lugar, mas de 29 artistas, o número baixou para 6 artistas diferentes. 6 artistas diferentes. Entre esses 6 artistas diferentes estava a famosa Lady Gaga, né?
Dos 75 mil discos lançados, este é um número no mundo, ele mistura muito Estados Unidos e mundo. Está muito bem que ele tenha feito esse trabalho, nos poupou um monte de serviço, nós que temos que fazer a adaptação. Dos 75 mil discos lançados no mundo em 2010, apenas 1.000 venderam mais de 10 mil cópias. 10 mil cópias é uma tonelada. No Brasil, é uma imensa quantidade de exemplares vendidos. Em 2010, 10 sites forneciam 31% do tráfego de internet. Em 2015, 5 anos depois, 10 sites fornecem 75% do tráfego da internet. O que significa isto? Intensa concentração. O nosso amigo Thomas Piketty tem razão. As coisas estão concentradas na economia, estão concentradas no campo da cultura. Intensa fragmentação. Eu vou me adiantar um pouquinho, sair aqui fora da ordem. Os textos sempre são lineares e eles são diacrônicos, não é? Uma intervenção, no entanto, ela não é linear, ela é sincrônica, as ideias vêm à tona. Eu já vou avançar um pouquinho e dizer o seguinte: este quadro, que seria extremamente preocupante e que dá margem a todos os seguidores da Escola de Frankfurt de fazerem críticas veementes ao mercado, que o mercado é isso que vocês estão vendo aqui, concentração total em número de receita, concentração total em número de artistas, né? Esses dados extremamente concentracionários são equilibrados, de outro lado, por uma fragmentação absolutamente fora de controle que ocorre do lado de cá, dos que não são profissionais exatamente da música, dos que não lançam discos profissionalmente no mercado, mas que fazem as suas músicas em casa, que colocam suas músicas nos sites de música, que fazem os seus pequenos vídeos ou seus grandes filmes e o colocam no YouTube, ou que estão fazendo programas inteiros que antes eram passados pela televisão e que hoje são exibidos na internet. Talvez eu esteja dizendo coisas que vocês aqui estão cansados de ter, mas eu vou dar um exemplo brasileiro. Há pouco mais de um ano atrás, um grupo de jovens, recém-saídos da universidade, resolveu fazer o seu show, o seu espetáculo, para o vídeo, independentemente. É um espetáculo de humor político, violenta sátira política contra tudo. O Brasil não é um país que faça muita sátira política. Nós não temos um Charlie Hebdo. E se tivesse, provavelmente já nos teriam matado todos, não é? Nós não temos um Charlie Hebdo. No Brasil não se faz sátira política. Este grupo de jovens fez um programa, não tentou colocar na televisão, nem na televisão paga, nem na televisão gratuita, não foi pedir apoio dos órgãos de política cultural no Brasil, nem municipais, nem autonômicos, nem nacionais. Por uma ninharia, abriu um site próprio e colocou o programa no site. Para fazer um resumo da questão, é o maior sucesso, é o maior público que existe no Brasil para um espetáculo de humor satírico político. O maior. São hoje verdadeiros ídolos cortejados pelas emissoras de televisão que querem contratá-los a todo custo. Eu não posso me deter muito, estou controlando o tema aqui. Vejam como muda, não é? Qual é o resultado dessa concentração lá? Menos 25% de empregos nos serviços de fotografia nos Estados Unidos. Menos 21% de empregos nas artes do espetáculo, teatro, dança, música. Menos 45% de empregos em grupos musicais especificamente. Menos 35% de empregos na indústria editorial, livros, jornais, pesquisa. Menos. Do lado de cá, uma proliferação enorme da oferta cultural que não encontra fundamento, respaldo, ressonância na questão do emprego.
Estes jovens que eu mencionei hoje para vocês, eles podem escolher a fonte de rendimento que eles quiserem hoje, mas ficaram durante 1 ano, durante 2 anos, sem emprego. Não tinha emprego. E não tem emprego quem coloca o seu vídeo fantástico no YouTube ou a sua música excelente num aplicativo. Vamos ver um pouquinho mais como é que está a questão da produção da cultura hoje, para que nós possamos ver o que a política cultural pode fazer. Eu vou dar um outro exemplo. As pessoas acreditavam que se você for um programador, não é, de computador, você vai ter emprego para o resto da vida, o que hoje já se sabe que não é verdade, que isso está acabando, e as pessoas achavam que se elas fossem escritores, como jornalistas especializados em política ou economia ou o que for, ou escritores de ficção, que elas estavam garantidas. Existe um serviço de internet, um aplicativo de internet chamado, não sei se vocês conhecem, desculpa se já conhecem, enfim, Automated Insights Wordsmith. Mais ou menos a tradução seria o ferreiro automático de insights. É uma construção estranha, não é? Esse serviço, este programa, já escreveu mais de 3... É um computador que escreve textos. Você fornece, você alimenta dados ao computador e ele devolve textos. Esse programa já deu 3.000 informes financeiros por trimestre, sem a participação de qualquer jornalista, salvo o editor que coloca os dados no computador. O Los Angeles Times usa um outro algoritmo, que é o QuickBot. Bot é o diminutivo de robô, não é? Nos Estados Unidos, o QuickBot, que é um robô que faz análise de terremoto. Nos Estados Unidos, na Califórnia, isso é importante, né? Este QuickBot, sozinho, estando permanentemente ligado a um sismógrafo, sozinho. No outro, o editor tem que dar. Este aqui, sozinho, faz análises e previsões de terremotos futuros em segundos depois que acontece qualquer evento real. Eu tenho que lhe dar mais algum dado aqui. Deixa eu escolher algum outro aqui. Já estão pensando, né? Esses bots, esses robots, vão poder escrever programas de governo, resenhas de jogos de futebol, passando pela crítica de filmes. Que programas de governo são feitos por computador, estamos cansados de saber. Não significa nada. Resenhas de futebol, também é quase sempre a mesma coisa. Crítica de filmes, a gente diz, como vai fazer crítica de filmes? E já estão fazendo. Mas tem mais um detalhe. Um professor de administração americano que mora nos Estados Unidos é professor do INSEAD, que é uma escola importante na França, né? Patenteou um algoritmo que já escreveu 1 milhão de livros de ficção, 100.000 dos quais estão disponíveis na internet. Ele fornece os dados. Eu não posso me estender muito aqui. Ele fornece os dados, escreveu 1 milhão de livros, 100.000 estão na internet, sem a participação de um escritor ativo. Há apenas um cara que coloca as estruturas. Isto é a produção em massa. E tem a autoprodução, auto-publishing, como se diz, não é? Eu não sei se vocês sabem, mas esta senhora, cujo nome dela eu me esqueço, é E.L. Jones. Sabe quem é E.L. Jones? Eu acho que vocês saberão quando eu disser o título do livro dela, 50 Tons de Cinza. Esta senhora, E.L. Jones, escreveu o livro dela e fez um e-book. Ela fez um e-book. O livro foi um sucesso monumental e agora ela foi para uma editora. Auto-publishing. Ela não precisou de patrocinador, não precisou de incentivo fiscal, não precisou de apoio do governo, não precisou de nada, não precisou nem de marketing. Ela pôs, divulgou, virou viral. Virou viral, né? É o vírus. Bom, onde estamos a esta altura? Como é que nós
o que podemos fazer em termos de política cultural se a situação que nós estamos comentando é esta. Vamos avançar rapidamente. Há um efeito, não vai ficar muito claro, não vai ficar muito lógica a minha intervenção, mas o texto básico vocês têm aqui já, depois, quem sabe, eles podem divulgar, não é? Esta situação de fragmentação do universo cultural, quer dizer, cada um fazendo, E.L. Jones fazendo o seu livro, o outro fazendo os seus 100 mil livros, né, leva a uma coisa interessante, que tem o seu lado preocupante, digamos assim. Durante muito tempo, uma das propostas filosófico-poéticas mais instigantes que eu conheci na modernidade do século XX foi aquela defendida, por exemplo, por Gaston Bachelard, que é este filósofo do espaço e tudo mais, né, do tempo também, que propunha para nós, seres contemporâneos, a possibilidade, o dever, segundo ele, um filósofo e um poeta, o dever ou a possibilidade de nós nos emanciparmos do tempo dos outros e do tempo das coisas. O Gaston Bachelard, por exemplo, achava um absurdo que nós atulhássemos a nossa casa de um conjunto enorme de memorabilia, como os sapatinhos do nosso filho que nós mandamos cobrear, não é? E guardar na gaveta, as fotos do passado, a roupa que o vovô usou e não sei mais o quê. Dizia ele, nós temos que nos livrar do tempo dos objetos, assim como nós temos que nos livrar do tempo dos outros. Vamos almoçar? Vamos. Eu não estou com fome. Por que eu vou almoçar com você? Porque eu gosto de você, porque é agradável. Mas às vezes não é por uma questão de agradabilidade, às vezes é porque é imposto. Ele dizia, não posso me alongar, eu acho que vocês pegam a ideia. Eu tenho que me livrar do tempo dos outros. Meu bem, vamos dormir, já são 10 horas. Vá dormir você. Eu não estou com sono, eu vou daqui a 1 hora. Bom, se eu for recém-casado, talvez eu vá dormir ali, naquele momento. Mas se eu não for mais recém-casado, eu não tenho por que dormir ali naquela hora. Eu tenho que procurar a minha hora. Esta é a proposta de um poeta, de um filósofo. Me libertar do tempo dos outros. Pois a utopia do tempo cultural foi alcançada. Porque hoje, numa casa de classe média, que não precisa ser classe média alta, nós não temos mais um aparelho de televisão como havia nos anos 50, ou nos anos 60, nos anos 70. Nos anos 80, no Brasil, havia um aparelho de televisão por casa. Hoje, há um aparelho de televisão por cômodo, por quarto. Há um na sala, os pais veem, há outro na sala do filho, o filho vê, há outro no quarto da filha, a filha vê. E como no Brasil ainda existe empregada doméstica, a empregada doméstica tem o seu pequeno quarto lá fora, ela vê outra coisa na sua pequena televisão. E eu tive um exemplo muito interessante esta noite passada, vindo no voo da Ibéria de São Paulo para cá. Eu estava sentado numa poltrona, de tal forma que eu podia ver mais ou menos 10 poltronas à minha frente, e eu podia ver os filmes pequenininhos na telinha que estava ali. Não havia 2 filmes iguais. Era um avião de 300 pessoas. Eu vou chutar, tamanha era a oferta de filmes, que é bem possível que não houvesse, em dado momento, duas pessoas vendo o mesmo filme. Isto, por um lado, é fantástico. Eu tenho tempo cultural, é só meu, não é mais de ninguém. Eu faço meu tempo cultural. E o significado destas reformas não é tanto o conteúdo. Eu não estou mencionando aqui as coisas, mas há um filósofo e um sociólogo do século XX, Marshall McLuhan, que sempre foi extremamente criticado pela esquerda. Este é um sujeito que não interessa, e no Brasil foi muito pouco estudado por isso. Por que não interessa? Porque ele dizia, o meio é a mensagem. A mensagem é o meio, não é o conteúdo. Os professores, os pesquisadores, os intelectuais marxistas de esquerda ficam preocupados com o conteúdo, se o conteúdo é capitalista, se é marxista, se é isto, se é aquilo, e deixam passar, dizia ele, não é? As mudanças mais importantes, que são as mudanças de forma. Então ele dizia, a mensagem da televisão é ela mesma. O que quer dizer isso, a mensagem da televisão é ela mesma? É isso que eu estou dizendo. Um filme visto pela televisão
não importa qual seja o conteúdo que ele esteja mostrando, ele está ou forçando a fragmentação do tempo cultural, se vocês forem contra a fragmentação cultural, ou está possibilitando a fragmentação do tempo cultural, se vocês verem nisso um fator positivo. Seja como for, isto tem uma importância enorme, porque antes, a política cultural do século XX propunha uma só narrativa. Para a política cultural do Estado, é importantíssimo que a narrativa seja uma só. Nós, no Brasil, não temos, por exemplo, um problema, eu acho que é um problema que a Espanha tem, que é a constituição do país por culturas bastante diferentes umas das outras. E tem a cultura catalã, tem a cultura galega, tem a cultura basca, etc. Não é? E eu sei que isto coloca problemas. E eu sei que o esforço desesperado do governo central da Espanha é que haja uma única narrativa, que as comunidades autonômicas rejeitam. Mas, de maneira geral, as políticas culturais como a do Brasil, por exemplo, no século XX, perseguiram uma única narrativa. Não é mais possível nós termos uma única narrativa no mundo. Há um sociólogo argentino radicado no México que escreveu recentemente um livro interessante, não é, para falar das sociedades sem narrativa. Eu não concordo, Nestor Canclini, um amigo meu pessoal, uma pessoa que eu gosto muitíssimo e respeito muitíssimo, mas eu não concordo muito que esta seja uma sociedade sem narrativa. Esta é uma sociedade com múltiplas narrativas. É bem verdade que alguém pode me dizer, olha, uma sociedade que tem múltiplas narrativas não tem narrativa nenhuma. De qualquer forma, eu, pessoa, se eu tiver de escolher entre uma sociedade que tem uma narrativa só e que quase sempre se identifica com as sociedades autoritárias ou totalitárias, e as múltiplas narrativas que me deixam até mesmo tonto, eu ficarei com as múltiplas narrativas. De qualquer forma, este é um dado que eu trago para a discussão, o fato de que nós estamos numa situação hoje de libertação do tempo cultural. Eu acho que é uma libertação. Para onde isso nos leva, não sei, mas uma libertação e uma constatação. Nós temos múltiplas narrativas. Naquele avião que vinha aqui, a Ibéria tinha múltiplas narrativas. Eu via um filme turco, acredite se quiser, numa telinha mais próxima a mim, um filme americano desses objetos de carro que se transformam, não sei mais o quê, um filme francês no outro, múltiplas narrativas. O multiculturalismo já é uma realidade. Bom, eu não sei quem está controlando o tempo, já passa 10 minutos, eu tenho? 5. Então vamos. Vocês veem que algumas das utopias foram alcançadas. Por que eu usei para... Estou pulando um pouquinho aqui, talvez esteja na hora de dizer, mas tudo bem, então o cérebro na mão eu já entendi. Pode ser que eu não concorde, mas já entendi. E o século que gosta de si mesmo? De onde saiu isto para você, não é? Saiu olhando também a internet. Hoje em dia, em arte, acontece um fenômeno muito interessante. Um artista contemporâneo conhecido, não vou dizer bom, um artista visual contemporâneo conhecido tem o preço de suas obras valendo mais do que um artista consagrado do século XIX, do século XVIII ou do século XVI. É um dos primeiros momentos em que isto acontece. Se vocês forem na internet, buscarem um livro clássico, é bem possível que esse livro clássico possa ser descarregado por vocês no computador de graça. De graça. É verdade que um livro clássico não tem mais direito autoral a pagar, mas há despesas a serem feitas para transformar aquele livro num livro digital. Você o consegue de graça. Um livro mais recente, você paga. Você paga muito menos do que você pagava quando você só podia comprar a edição em papel. Mas você paga. Pelo outro, não. Isto me leva à conclusão que, em mais de um sentido, eu estou um pouco resumindo o que é dito aqui, isto é claramente um século que gosta de si mesmo. Quer dizer, gosta daquilo que está fazendo. A Renascença, por exemplo, que todo mundo sabe disso, né, foi ter o seu
marco, a sua moldura, a sua referência cultural no mundo helênico e no mundo romano. O barroco continuou, em larga parte, preso à Renascença. O neoclássico voltou de novo lá para trás. Os impressionistas começaram a mudar, mas eles não foram aceitos pelo seu tempo. Picasso, este famoso, fantástico Picasso daqui, ficou, deixa me ver, 9 anos com a Demoiselle de Avignon sem expor, por medo da reação das pessoas. Poucas pessoas viram o quadro que começa a arte moderna realmente de peso. A arte contemporânea, praticamente, esse que começa com esse quadro. Ficou 9 anos sem expor. Hoje, qualquer artista minimamente iniciado, assim que faz a obra do seu ateliê, sai e essa obra custa milhões de dólares. Este é um século, acreditem vocês, que gosta de si mesmo. Vamos pular. Vamos para as conclusões. Do que eu falei? Eu poderia falar muito mais, mas depois vocês têm o texto aí. Eu falei do acúmulo cultural, que eu contraponho razoavelmente à ideia de capital cultural. Falei da utopia cultural. Eu não estou dizendo que a internet nos coloca a felicidade ao alcance da mão, mas eu estou dizendo que muitas das metas da política cultural, que eram consideradas utópicas, foram implementadas pela internet. Eu falei da fragmentação, que é evidente, a concentração no lado da economia institucional e no lado do sistema de produção institucional, quer dizer, as majors do cinema, as grandes companhias de música, etc. e tal, e falei do outro lado, que somos nós, fazendo os nossos vídeos, colocando na internet e transformando eles em coisa viral. Falei disso, não falei da autonomia cultural. Tudo isso nos está dando, e isso é importantíssimo, eu não podia deixar de falar, tudo isso nos está dando, pela primeira vez, a real autonomia cultural. Hoje de manhã, um jornalista me fez essa pergunta, né? Eu entrevistei o Umberto Eco no começo da internet, então eu imagino que seja final dos anos 80, por aí, não é? E perguntei para o Umberto Eco, disse o jornalista, agora está tudo aí, não é, na internet, não é verdade? O Umberto Eco falou, sim, me chamaram nos Estados Unidos para fazer uma conferência sobre Kant, e antes de ir para os Estados Unidos, eu entrei na internet e achei 2.000 textos sobre Kant, ou 2 milhões, acho que ele falou 2 milhões, 2 milhões de textos sobre Kant. E o jornalista perguntou para um jornalista daqui, um colega de vocês, e o jornalista perguntou, e como é que eu vou saber, então, o que eu tenho de ler? E o Umberto Eco respondeu, você vai ver de qual universidade esta pessoa vem, o que foi que ele escreveu antes, e você vai preferir, vai dar prioridade a estes textos sobre o outro, e a questão da autoridade cultural. Não é? Bom, hoje, naquela época tinha 2 milhões de textos sobre o Kant, hoje deve ter 20 ou 200 milhões de textos sobre o Kant. A quem eu vou recorrer? A ninguém. Nós não temos mais os famosos maîtres à penser, não tem mais Sartre, não tem mais Foucault, não tem mais Henri Lefebvre, não tem mais Althusser. Eu costumava chamar, antes de vir a internet, antes de vir tudo isso, não é? Eu costumava chamar o século XX do século dos explicadores. Os meus colegas ficavam irritados. Não, é o século dos intelectuais, se você quer usar uma palavra. Eu falei, não, é o século dos explicadores. Sartre veio explicar alguma coisa, Freud veio explicar alguma coisa. Freud é século XIX, mas basicamente século XX. Acabou os explicadores. As pessoas não precisam mais, a rigor, da autoridade cultural para guiar as suas escolhas. O nome disto, gente, quer a gente goste ou não, é autonomia cultural. Elas estão se orientando bem ou não? Eu me lembro que quando a Wikipedia começou, a Wikipedia era banida. Você consultava, todos nós consultávamos a Wikipedia, mas ninguém admitia, porque a Wikipedia não é coisa séria. Hoje ninguém aqui desta sala vai dizer que a Wikipedia não é coisa séria. A gente vai ter de localizar na Wikipedia o que é comercial, o que é pura mentira que você joga com outro, ainda temos que fazer isso, mas ninguém mais põe em jogo a autoridade da Wikipedia. O nome disto é autonomia cultural. Se não está plenamente alcançada,
se não está plenamente alcançada, estamos a ponto de alcançar. E o último ponto, um minutinho só, e o último ponto, que eu acho que nós vamos ter que trazer de novo para a discussão da política cultural, porque acho que é uma discussão de futuro, a questão dos valores. Eu, particularmente, me preocupo, primeiro como cidadão do mundo e depois como cidadão do Brasil, com coisas como o atentado à redação do Charlie Hebdo, que para mim é um crime absolutamente injustificável. Absolutamente injustificável. Eu poderia reunir valores e índices, por exemplo, para mostrar que 16% da população da França considera que os discursos pró-totalitarismo jihadista estão certos e são bem-vindos. 16%. Eu reconheço a tonelada de lixo que a televisão joga sobre nós. Nesse ponto, eu ainda sou escola de Frankfurt, eu não posso negar, é a minha herança. Luto contra ela. Luto contra qualquer moralismo e eu espero que vocês não vejam moralismo nas palavras que eu falei. Mas ainda sou um pouco viciado em escola de Frankfurt. Reconheço esse lixo. E é por isso que eu acho que nós temos que voltar em política cultural a discutir a questão dos valores. Não posso me estender aqui, mas eu acho que há, por exemplo, um valor que a ciência não consegue equacionar, nem explicar, e que a filosofia não consegue explicar, justificar e equacionar. E esse valor é o da autenticidade. O pós-modernismo tem o seguinte raciocínio. Isto eu não posso explicar. Isto é elitista, isto não serve, não venha me falar em autenticidade aqui. Eu faço aquilo que está aí. Eu faço aquilo que está aí. Isto foi o que a política cultural fez no Brasil entre os anos 80 e os anos 2000 e pouco. Eu não sei se isso dá mais para ser mantido. Se nós não sabemos o que é autenticidade, eu acho que cada um de nós sabe muito bem o que é durabilidade da experiência cultural. E nós sabemos o que é durável enquanto proposta, ou nós sabemos razoavelmente, por isso eu fiz menção ao Roberto Schwartz, que não um crítico brasileiro, que se recusa, um crítico excelente, de resto, mas que se recusa a discutir autores, escritores vivos, porque ele diz que não tem o recuo necessário para julgar. Ele não sabe se eles vão durar. Eu acho que isto é querer, como dizemos em futebol, tirar o time de campo. Nós não podemos tirar o time de campo. Se nós tirarmos o time de campo, outro time entrará. Nós temos que saber o que é, e nós sabemos, ou nós desconfiamos o que é durável, e nós podemos, eu acredito, através do que é durável, tentar encontrar uma ideia para o que é autêntico, sobretudo se nós pensamos em valores como a liberdade. Eu tinha um pequeno capítulo aqui nesta intervenção chamado O Breve Sono do Irracional. O irracional, como eu vejo, depois do Iluminismo, depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Americana, foi posto em estado de hibernação. Nós achávamos que ele estava derrotado. Ele foi posto em estado de hibernação, em estado de congelamento, e ele está despertando. Aqui vocês têm Goya, o breve sonho, o sonho da razão, não é? Cria monstros, o sonho da razão. Uma frase que eu, pelo menos na visão do Brasil, parece que é ambígua. O que quer dizer o sono da razão cria monstros? Quer dizer que quando a razão adormece, os monstros aparecem, ou os monstros aparecem quando a razão está dormindo? É pouco diferente, mas há diferenças aí, não é? O irracional entrou em hibernação, ele não foi vencido. E ele está voltando. Nós vamos ter de discutir em política cultural questões como da liberdade. Não é mais questões... o Luhmann acreditava que igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, igualdade e fraternidade utópicos, mas liberdade real. Não. A liberdade não. Eu, como vivo no Brasil,
Eu sei que é possível ir dormir em liberdade e acordar debaixo de ditadura. Eu sei isto por experiência própria e nunca vou esquecer. E sempre procuro trabalhar em política cultural com este vetor, que não é muito facilmente aceito, porque as pessoas acham que estão vivendo liberdade. Essa discussão dos valores nós temos que fazer. Autenticidade, durabilidade, liberdade. São temas diferentes. Eu termino dizendo uma epígrafe final, ao contrário, né? Outro dia eu estava assistindo este fantástico filme russo, A Arca Russa. Talvez vocês tenham visto, não é? O primeiro filme na história do cinema a ser feito sem corte. É uma tomada só. É uma coisa de louco, eu não vou dizer. E o produtor do filme é entrevistado. Eu tenho um filme com as entrevistas sobre os produtores, etc., e ele contando como a nova tecnologia foi que permitiu isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquele outro, e ele termina dizendo o seguinte: isto, ele dizia, isto e nós somos o futuro. E funciona. Para ele funcionou. Eu não sei se para nós vai funcionar. Tudo indica que pode funcionar, mas nós temos que saber o que fazer com este cérebro na mão ou na virilha, como é que nós vamos nos conectar com o cérebro global, e acho que só podemos fazer isso se quisermos que a política cultural continue a existir, se nós discutirmos os valores. Se não for isto, a política cultural hoje, tal como o século XIX a conheceu, para defender o Estado e para dar uma solução ao problema da escassez dos bens culturais, levar a cultura ao povo, ajudar os jovens a fazer os seus filmes, não é preciso mais. Os bens... Eu estou sendo exagerado, estou sendo metafórico, não é assim. Não é que todos os livros que queiram ser escritos são escritos, não é que todos os filmes que querem se fazer são feitos, e se são feitos não são distribuídos, não é isto. Mas a escassez dos bens culturais, que foi a grande razão para a política cultural acontecer, depois da razão principal, que é a sustentação do Estado, acabou. Como é que nós vamos lidar com a nova política cultural? Se ela vai continuar existindo, se vai assumir outra forma, é o problema que fica colocado. Desculpa se passei. Desculpa. Ficamos sin tempo para o debate, pero o propio profesor Teixeira Coello empezou a debater consigo mesmo. Non lles extrañaría se lles dixera algúns títulos, A cultura e o seu contrario, un dos últimos títulos do profesor, ou as súas preocupacións alargadas, se é traductor de Carpentier, Carpentier, de Foucault, Historia da loucura, da semiótica persiana. É verdade. E, polo tanto, temos moito que repasar no que nos acaba de comentar, e vexan a Arca Rusa, e tamén saberán por que funcionou a historia da Rusia a través dos cuadros do Museo de Hermitage. Portanto, hai detrás todo ese pouso que Sokurov e a man e a cabeza e a cámara na man, de calquer maneira, de Alexandre Sokurov. Ben, 5 minutos só, para que respiren un pouco e recomenzamos coa segunda mesa. Gracias. O debate para o final.